Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Olá, começa agora Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Mais uma vez comigo da bancada, Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, nosso presidente. Boa noite a todos. E aqui ao centro, a Tânia Lúcia dos Santos, que é presidente do Conselho Distrital Oeste, presidente da Comissão de Saúde de Urgência e Emergência e também conselheira municipal de saúde, representando os usuários e distritos de saúde. E a gente recentemente entrevistou a doutora Juliana e ficamos sabendo que a saúde em Uberlândia é boa, mas tem que melhorar. É isso mesmo? Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eduardo. Então, a gente precisa melhorar em muito. Principalmente que ela está afônica. É porque eu estive em reunião ontem, reunião hoje, eu falei um pouquinho, gosto um pouco de falar. Mas então, a gente precisa resolver as questões de saúde, né? Principalmente a parte que está faltando médico nas unidades. E também uma questão recente das licitações que mexeu um pouco, né, com a gente. Porque enquanto Conselho de Saúde, a gente preza muito, né, enquanto controle social, que seja passado realmente pelo Conselho, conforme preconiza as leis, né? Então, assim, tem muito a se mexer, mas e agora é processo de transição, então a questão da urgência e emergência também está no caos, né? Porque a UFA não está comportando a demanda. Então, assim... Mas o Hospital Municipal não veio para ajudar a desafogar um pouquinho esse problema? Veio, mas infelizmente a gente não entende ainda, né, direito, mas não contribuiu de forma expressiva para que houvesse esse desafogamento da UFA, né, até mesmo porque a UFA é alta complexidade, o Hospital Municipal é a média e baixa complexidade, né? E hoje em dia, Tânia, os conselhos que vieram aí como modelo para suporte até no Poder Executivo, né, Eduardo? Será que esses conselhos hoje eles têm voz também? Ou seja, o poder público escuta os conselhos, acata aquilo que é sugerido pelo grupo de cidadãos? Sim, inclusive estou no conselho já tem 13 anos, né? E a gente percebe uma grande evolução, houve um amadurecimento dos conselheiros em si. A gente tem conseguido bastante avanço, né? A gente percebe que a nossa voz tem sido ouvida sim, até mesmo porque, como controle social, a gente é um representante legal, né? Então, o conselho é deliberativo, porém, a gente tem acompanhado, tem lutado e tem conseguido várias melhorias aí para os usuários e trabalhadores de Uberlândia. E hoje, como é que você vê a saúde de Uberlândia? Igual a doutora Juliana recentemente falou aqui nessa mesma bancada. Olha, a saúde de Uberlândia é boa, mas nós ainda precisamos valorizar os trabalhadores, valorizar o enfermeiro, valorizar o profissional dentista, fisioterapeutas que ainda faltam muitos, ou seja, são vários profissionais que ainda necessitam na saúde do município para que ela se torne melhor ainda. Você também, como que lida ali ouvindo a reclamação dos usuários e lida escutando também o poder público falando que pode isso, não pode aquilo, como é que vocês sentem dentro dos conselhos? Ou seja, qual que é a maior queixa hoje do usuário? Olha, a maior queixa hoje é a questão de leis, né? Porque o grande gargalo é esse. Só que a gente entende que a gente tem que dar uma atenção maior, atenção primária. É a única forma que tem de minimizar isso. Porque se a gente não fortalecer a base, não tem como. Porque hoje o que a gente tem? Uma grande demanda de cirurgia letiva. Devido à falta de leite e a questão, até mesmo da reforma do hospital de criança que entrou hoje, houve alguma suspensão. Então, casos de cirurgia letiva já não está mais, já está grave. Então, a gente tem uma questão, por exemplo, que ao invés da gente estar tratando a base, a gente está indo muito na emergência já. E isso é ruim para o município, porque onera a base. Então é preciso investir mais na atenção primária, né? E também a gente fazer com que o PSF
em Uberlândia, ele tem uma aceitação. Porque o que a gente percebe? O PSF ele foi implantado há poucos anos, no final do governo Zay, né? É que ele foi implantado. E a gente percebe que as pessoas, onde ele está implantado, ainda existe muita questão da pessoa. A resistência. Então isso é ruim, porque na verdade o PSF tem esse objetivo, que é da prevenção, né? Então assim, a gente percebe que a sociedade em si, aqui em Uberlândia, as pessoas não adaptam ainda, não acolheram o PSF como deveria. Eu até brinco com o Eduardo sempre, porque ele é da área de odontologia, das unidades aí, e eu falo até que, ou seja, os dentistas, quando eles passaram a tratar os dentes, a prevenir, foi melhor do que vocês ficarem arrancando o dente no passado, não é? Claro, a prevenção e promoção em saúde é a solução da saúde pública hoje. E o que a gente percebe também, além da não aceitação por vários usuários dos PSF, que ainda não entenderam a que veio o PSF, eu acredito também que em Uberlândia nós temos um outro fator, que é muito importante. Falta de vontade política dos nossos gestores para que esse PSF aconteça. Eu vim de um PSF, tem PSF em Uberlândia, que ele ainda está no modelo antigo. Ele não é nada mais do que um pronto atendimento. Ele não ainda atingiu aqueles objetivos que a gente tem. A concepção de PSF. Concepção de PSF mesmo, que hoje nem é mais Programa de Saúde da Família, nem é mais PSF, é Estratégia de Saúde da Família. O tanto que ele evoluiu e chegou assim aos seus objetivos. Então a gente percebe que aqui na região, na cidade de Uberlândia, ainda tem aquela falta de vontade política de realmente implantar a estratégia de saúde da família. Tanto é que a atual administração pegou a cidade de Uberlândia com em torno de 40 PSF, tem 8 anos e hoje nós temos as mesmas 40 equipes. Ele não ampliou essas equipes. Mas não ampliou por quê? Será que falta profissional para atender? Ou realmente porque o governo ainda acha que não, tá bom do jeito que está, vamos tocar com essas 40? É isso que eu estou dizendo, é falta de vontade política mesmo de fazer a estratégia de saúde da família acontecer. Às vezes eu percebo o seguinte, construir uma UAI dá mais voto do que implantar 40 equipes de PSF. Porque a UAI é bonita, todo mundo vê ali e passa na rua, ali tem uma UAI e tudo. Eu vejo mais por esse lado também. Tânia, e o Conselho de Saúde, ainda é aquele patinho feio que o político só tenta passar a mão e fazer com que eles pareçam cisne? Não. A gente, conforme eu te falei, a gente tem amadurecido, tem se preparado, a gente tem participado de vários eventos fora de Uberlândia também, das conferências de saúde. A gente tem crescido, tem buscado apoio do Conselho Estadual de Saúde, do Conselho Nacional de Saúde, porque a gente entende que tem que estar unido, né? Agora, assim, eu acho que para que a saúde, não só de Uberlândia, mas a nível de Brasil, que a gente percebe que tem lugar que ainda está bem pior do que a nossa cidade, é preciso haver também na faculdade já a implantação de saúde pública, né? Porque os médicos já têm essa noção. A questão hoje dos médicos que passam receitas que não são fornecidas pelo SUS, quer dizer, o medicamento ainda medicamento que caro, que não está disponível. Então, assim, eu acho que deveria-se também haver aí um entrosamento maior desses médicos junto aos conselhos, né, junto a... E eles participam dessas reuniões dos conselhos ou ele tem aquela resistência? Conselho médico, não vou aparecer. Olha, para ser sincera, no setor oeste, que eu vou falar dele, eu vou tentar falar ele, porque participa sim, por exemplo, nas reuniões lá do Morada Nova, inclusive, né, dos médicos de lá. Você trabalhou lá, né, Eduardo? Ou ainda está lá? Trabalha lá. É um dos poucos que eu já vi, mas alguns médicos sim, mas mais da saúde da família. No geral, não. Então, eu acho que precisaria um entrosamento maior, para que todos pudessem falar as línguas. Hoje eu percebo
que até mesmo o promotor, né, de saúde tem algumas coisas, algumas leis, né, novas que vêm já direto, que eles desconhecem um pouco, igual a Lei 141, que agora, o último que a DIL, né, lançou, onde ela deixa clara a questão da responsabilidade dos conselhos, ela delibera mais, inclusive cobrando, inclusive sujeita a punição, né, e a gente percebe que quando a gente cobra isso, né, há um certo desconhecimento por parte do poder público e fazer entender, né, que nós temos agora que exigir, fiscalizar ainda mais, sujeitos a punições que até então era somente do secretário de saúde. Bom, Tânia, vou te interromper um pouquinho, nós vamos para um rápido intervalo, porque eu quero saber, o conselheiro de saúde, ele recebe salário, não recebe? Porque de vez em quando o pessoal fala que quer ser conselheiro da saúde, você vai explicar um pouquinho para nós aí, inclusive esse relacionamento de vocês com a justiça em si, os promotores, juízes, ou seja, olhando e cuidando, zelando pela saúde do povo. Mas depois do intervalo comercial, você está assistindo Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia, aqui na sua TV Cidadania. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Roupa suja não se lava mais em casa. Dê adeus aos varais e não desperdice seu tempo. Agora em Uberlândia, a primeira lavanderia onde você próprio opera as máquinas para lavar e secar num período muito curto. É o serviço de autoatendimento muito utilizado na Europa e Estados Unidos. Lavanderia estilo europeu. Avenida José Fonseca e Silva, 3995, Jardim Europa. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Olá, estamos de volta com Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia, que você assiste pela TV Cidadania Canal 7 e também pelo telavid.com.br, www.telavid.com.br e também no site da ADESG, www.adesg.com.br. Estou conversando com Tânia Lúcia dos Santos, ao lado do meu amigo Eduardo Luiz da Mata Gonçalves, nosso presidente da associação. Tânia, conselheiro da saúde recebe salário? Não. Não recebe salário? Não. Mas vocês participam de reuniões na prefeitura, na promotoria, na justiça, lá o juiz chama vocês, tem que sair à noite, tem que vir a programa de televisão à noite para dar entrevista, e não tem salário? Na verdade... E por que o povo tanto insiste assim, querer trabalhar junto ou quer ser conselheiro? Então, na verdade, é uma luta mesmo, é um ideal. Porque eu, por exemplo, eu comecei nesse meio porque a minha mãe era da Pastoral da Saúde. Então ela se inscreveu num curso onde eu não pude ir devido à enfermidade da minha avó e eu fui. Então lá chegando, eu me identifiquei e comecei a visitar enfermos. Só que eu percebi uma complexidade muito grande. Ou aquele enfermo, ele alimentava ou ele comprava um remédio. Então eu vi uma necessidade... Se comprou o remédio, não alimenta. Se alimentar, não compra o remédio. Então eu vi que tinha uma necessidade maior de melhorar isso. E um grande número de pessoas esperando cirurgias, consultas, retorno. Eu comecei a ir atrás disso. Aí me falaram dos conselhos. E eu comecei a ir à conferência, e eu sou apaixonada, né? Defendo muitos conselhos, porque é uma coisa que você faz, é um trabalho voluntário, onde você faz por amor, por ideal, e você busca uma melhoria para uma comunidade, para uma população. Então você não visa só interesse próprio. E é por isso que eu percebo que os conselhos de saúde, cada dia mais, têm mais abraçadores da causa. E não, você não vê, por exemplo, fechar. Lógico que o Ministério preconiza que existam os conselhos. Só que, por exemplo, a parte de usuários, não se obriga
que usuários falam, né? E nem tem salários. Então, quem ali está, o trabalhador pode até, né, sofrer uma certa pressão para participar, né, para dar paridade, mas nós, usuários, não. Então, realmente é uma coisa muito bonita, muito bacana, que eu sou apaixonada, né? E há muitos anos na luta, e assim, a cada dia você aprende mais. E essa busca de ajuda ao próximo, ela te fortalece. Então, enquanto você ajuda, você também se fortalece. E o conselho tem um local para vocês se reunirem, ou ainda vocês ainda carecem desse local para reunião, para encontros? Não, na verdade não tem uma sede própria, não. Deveria ter, né? Já está na hora, ou seja, tem o conselho oeste, ou seja, pode ter a região central, mas esperando que vocês se reúnam de tempos em tempos ou até semanalmente para vocês discutirem e atenderem até os usuários para ouvir as suas queixas. Sim, a gente até espera, né, que realmente isso aconteça, questão de computador, o conselheiro poder trabalhar, um telefone, porque a gente hoje, a gente faz trabalho em casa, né, usa o telefone da gente, né, para se locomover. Recentemente nós implantamos o primeiro conselho local de saúde de povos e florestas, que foi no assentamento Terra Firme, né, que fica indo para o Prata, quer dizer, a gente, para se deslocar, tudo isso é por conta da gente. Mas ainda tem gente que fala que vocês devem ir bem, viu? Com certeza. Pegou na Mas 10, né? Na 10 também, na 10 que o pessoal falava assim, o Eduardo deve estar rico de tanto ser o presidente. O delegado da 10, Eduardo, você sabe o Agora, quanto, né? sim, para as viagens que faz Em nome do conselho? em nome do conselho, existe o reembolso, né, da hospedagem, da refeição e da locomoção. Mas também não pode Mas comer por viagem nem camarão. Não, tem Isso um é valor limitado. nem bebida Por exemplo, alcoólica. em Uberlândia é uma das únicas que ainda as pessoas vão de ônibus, né? A gente tem, por exemplo, algumas cidades que o conselheiro vai de passagem de avião. Infelizmente, nós aqui, a gente ainda vai de ônibus e tem algumas dificuldades. E como é que está o relacionamento de vocês com a questão jurídica? Promotores, juízes, ou seja, eles hoje já enxergam vocês como um auxiliares dele, que eles também são curadores da saúde, ou seja, eles também têm um papel de fiscalizar o que acontece no poder público. Vocês têm hoje uma receptividade maior por parte da promotoria? Não, em relação ao acesso, a gente não tem dificuldade, né? O conselheiro, sempre que a gente procura, a gente é atendido. Porém, tem algumas coisas a serem melhoradas, que é essa situação de discussão de assuntos polêmicos, né, e até mesmo de melhoria ou alguma coisa de projeto da saúde, que ainda decide entre secretaria e promotoria pública. E o conselho fica fora. Então, assim, isso é uma coisa que precisa ser mudada. Inclusive, nessas últimas reivindicações dos conselheiros, a qual até os representei, foi nesse sentido, que o controle social é um braço, né? Então ele precisa estar entrelaçado e não dá mais para ficar à parte em decisões que são importantes e que vêm ferir ou até mesmo prejudicar o próprio usuário e a população de Uberlândia em algum sentido, porque às vezes uma medida que eles julgam que é prioridade, de repente não é o que a comunidade quer como prioridade. Ou seja, quem está fora do problema não vê como problema. Então vamos mexer nisso aqui que está bom. Se tiver alguém do conselho presente nessas reuniões, para ser a voz do cidadão, do usuário, né, Eduardo? Ou seja, com certeza vai se fazer ouvir mais do que acontece hoje. Até mesmo porque a gente reúne nos distritos, né? Hoje o Uberlândia tem bastante já conselho local, distritais tem, todos estão atuando. Então não se faz sentido, né, não nos colocar, né, lá para representar e para poder manifestar o que realmente é o anseio da comunidade, do usuário, do trabalhador de Uberlândia. Tânia, teve recentemente a reunião do Conselho Municipal de Saúde, do qual eu participei. Eu fui lá apenas como ouvinte, porque eu não sou conselheiro, não representei o usuário, não representei o trabalhador, apenas fui como ouvinte. E vi lá a questão da terceirização das UAIs, vamos dizer aí, no apagar das luzes. Ou seja, faltando um mês para a atual administração terminar o seu mandato, soltaram o edital com a licitação das UAIs. E lá o Conselho debateu muito isso
estava lá presente o promotor, o representante da Secretaria Municipal de Saúde, o procurador do município, e aqueles debates ali foram bastante acirrados, e parece que os conselheiros ali não avançaram muito não. Pelo contrário, parece que eles foram até chamados de burros por uma das pessoas que estava lá do lado do executivo. Como que você analisa essa questão e como que você vê essa reunião que nós tivemos lá? Inclusive vai ter outra agora na próxima quarta-feira, né? Sim. Olha, é lamentável o que ocorreu, porque na verdade, pela primeira vez nesses 13 anos, eu vejo uma baixaria, principalmente considerando de quem veio, né? Que é um ex-procurador do município. Né? Então a gente lamenta muito. Inclusive, foi muito desagradável. Inclusive eu fiz uma moção de repúdio, né? Solicitando que ele fizesse uma retratação, porque na verdade nós não somos funcionários deles. Não somos funcionários deles, não temos salário. Não temos salário, e a gente estava depois de um dia árduo de trabalho, né, porque a gente tem os nossos trabalhos em empresa, inclusive eu trabalho em empresa privada, e me disponho a ajudar no controle social. Então eu fiquei bastante irritada, porque para complicar ele apenas falou e não nos deu o direito de fazer democracia, né, ter o direito de resposta. Ele evadiu do local. Eu trabalhei no Conselho Municipal, no Conselheiros Municipais de Saúde. Justamente, foi extremamente desagradável, porque além dos conselheiros, ali estavam pessoas, né, representando algumas entidades que tinha direito, não tinha direito a voto, mas tinha direito à fala e se expressaram, e também foram ridicularizados. Então, assim, é inadmissível. Fundação Maçônica, Sindicato dos Médicos, todos estavam presentes. Todos presentes. Sociedade, né? Ali estava representante de toda a sociedade, porque no Conselho Municipal tem 32 vagas ali representadas de efetivos, mais os suplentes. Quer dizer, é a entidade religiosa, é o farmacêutico, é o dentista, é o médico, é a entidade filantrópica. Então, assim, são os distritos, né? O sindicato rural. Tem toda uma comunidade ali representando os sindicatos, no todo geral. Então, assim, toda a sociedade uberlândia estava ali representada. Então, ele feriu a essas pessoas que fazem um trabalho voluntário. Então, assim... Não estamos ali brincando. Não, a gente, inclusive, estava fazendo teatro. Por quê? A saúde, o SUS, ele não pode ser terceirizado, principalmente 100%. Eu acredito preconiza que no máximo 20% eu acredito até que os atendimentos de média e alta complexidade, até que sim. Porque o município talvez não tenha gestão, a competência para administrar isso. Mas terceirizar a atenção primária, realmente eu vejo que... Não, mas o pior disso tudo, que foi até o motivo que eu pedi pauta da reunião, e me falei nesse nome do conselho, é porque não se discutiu no conselho, não houve aprovação. E a conferência de saúde, a lei municipal preconiza isso. E estava tudo respaldado ali. E foi disso que eu estou falando, porque reuniu a secretaria e o promotor, e como havia um prazo estabelecido, que desde 2007 falou que deveria se fazer, mudar... Por que não fez? Aí, no caso... Quantos anos eles tiveram? Aí virou questão política. Agora faz só para fugir da lei de responsabilidade fiscal e deixar uma bananosa para a próxima gestão? Mas inclusive, é bom que a população saiba que os conselhos mobilizados, né, que a gente tem toda a mobilização e tendo todo o aparato que eu falei, a gente já fez a denúncia no Conselho Estadual de Saúde, que já foi passado para o Estado, né? Inclusive, foi passado também para o Dr. Gilmar, que é o promotor de justiça, coordenador do CAU e do Saúde, né, do Estado de Minas Gerais. Também passamos a denúncia para o Conselho Nacional de Saúde, que já fez a denúncia, inclusive ocorreu essa semana. Fizemos também 14 conselheiros, nos deslocamos até o Ministério Público Federal, que como envolve verba do governo federal, fizemos uma denúncia solicitando também a suspensão das licitações
para que seja discutido realmente nos conselhos. Conforme eu falei desde o primeiro momento, né, em nome do conselho, não se pode fazer OS em Uberlândia sem ampla discussão dentro do conselho com trabalhadores e usuários de saúde. Então, que fique claro que Uberlândia tem sim controle social, somos ativos, né? Estamos aí com todo um trabalho de vários anos que tem conselheiros ali, né, que a gente até brinca que são figurinhas carimbadas em todas as conferências. A gente está ali na luta, né, há vários anos, e nós não podemos deixar aqui uma pessoa que, por discordar que a gente estivesse ali querendo entender o motivo das licitações e ter um parecer, né, do conselho, que ele quisesse desmerecer que a gente desconhecia das OS, que se conhecesse não estaríamos contra, só que o que a gente está contra é a terceirização da saúde. A maneira como está sendo feita. E a maneira, né, colocando fora o conselho, que é totalmente contra, inclusive a Lei 141 deixa isso claro também, infelizmente, né, ele não deve ter lido, não deve ter aprofundado, infelizmente. Eu lamento muito e espero muito que na quarta-feira ele esteja ali no conselho para retratar conosco e ouvir a gente nossa moção de repúdio, né, porque a gente tem atitude de repudiar que qualquer pessoa, né, tem um ato antidemocrático desse, principalmente vindo da parte de representação do gestor, né? Então, assim, ficou muito mal. Inclusive, nós somos, durante vários anos, a gente trabalha com... nós somos ajudadores, na verdade, para conciliadores, na maior parte do tempo, do conflito entre o povo e o poder, e a gente está ali, esclarecendo a população dos direitos, dos deveres, buscando de formiguinha resolver um caso ou outro, mas no coletivo, a nível de conselho, né, das reuniões, amplitude de tudo isso. Então, assim, a gente espera realmente que ele participe e que ele vá lá retratar do que ele fez. Lembrando que o diálogo é a melhor arma em qualquer dos conflitos, embora as pessoas não saibam disso ainda, né? Chegamos ao final de mais um programa e só temos a agradecer aqui a presença do Eduardo. Obrigado pela presença, Eduardo, mais uma vez. Obrigado, boa noite. Bom, e a Tânia Lúcia dos Santos, que é presidente do Conselho Distrital Oeste, presidente da Comissão de Saúde, Urgência e Emergência e também conselheira municipal de saúde, representando os usuários e distritais de saúde. Obrigado, Tânia. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando como conselheira, tá deixando claro, hoje eu não estou aqui falando em nome dos conselhos, até mesmo porque teria que ter uma deliberação dos meses para eu estar falando, mas eu estou falando enquanto conselheira, né? E lá no setor oeste ontem, né, eu informei que eu estaria hoje vindo aqui, mal deles eu posso falar enquanto presidente do Conselho Distrital Oeste, mas enquanto Conselho de Saúde estou falando como conselheiro municipal de saúde. E para a próxima reunião do Conselho, você já esteja melhor de saúde, caso contrário, você vai ter que procurar uma das nossas unidades. Obrigado. Obrigada. Bom, termina aqui Ponto de Vista na TV, um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia. Programa que você assiste na TV Cidadania, Canal 7, TV a cabo, e também no www.telavide.com.br e www.adesg.com.br. Ponto de Vista termina aqui, até o próximo programa. Um abraço. Ponto de Vista na TV. Um programa da Associação dos Adesguianos de Uberlândia.